Olá, eu sou o Micael Moura. Olá, Enio Fernandes. Olá, eu sou Eliel Moura. E bem-vindo a mais um relatório de missão aqui no canal Arsenal Teológico. E hoje nós temos uns convidados, e no plural, porque é a primeira vez que nós vamos receber 2 convidados de uma vez só. Obviamente, no quadro Relatório de Missão, nós vamos entrevistar missionários. E os nossos convidados de hoje é o pastor Jefferson, junto com a irmã Epi, ou Irmgard. Como que a irmã prefere que a gente chame a senhora? Pode me chamar por Epi mesmo. Tá bom, eu agradeço. E, como de costume, nós queremos primeiramente agradecer a sua presença, a presença de vocês aqui, mas queremos também, para quem está ouvindo, para quem está vendo pela primeira vez, que vocês se apresentem, falem quem que é o Jefferson, quem que é a irmã Epi. Então, para o pessoal que está assistindo, por favor, se apresentem. Olá, é um grande prazer poder participar nesse programa aqui que os irmãos têm entrevistado missionários, e é uma oportunidade de ouro para nós poder compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Eu e a Epi, nós nos conhecemos no seminário em 1983, no Seminário Batista Secular do Sul, em Curitiba, e eu lembro quando ela tomou uma decisão por missões, e eu não era nem namorado dela naquela ocasião, mas eu já tinha tomado a minha decisão quando criança, aos 10 anos de idade. Ir para o seminário, Deus apenas fortaleceu aquela visão, né? E nós nos casamos em 87. E nesse período temos servido ao Senhor 33 anos juntos, e pastoreando algumas igrejas, e também já como missionário por 18 anos. Então, sou a companheira dele durante esses anos, graças a Deus por esse privilégio, né, de servir a Deus no ministério. E, além de tudo, Deus tem nos dado uma família maravilhosa. Temos 4 filhos, e durante o tempo que a gente foi para a Índia, eles ficaram no Brasil solteiros ainda, estudando, agora já estão casados, e agora já estão nos dando netinhos. Então, Deus tem cumprido a promessa, né? Quem deixar pai, mãe, filhos e filhas, receberá o cêntuplo, né? Então, Deus tem multiplicado a nossa família, não só filhos, né? Mas também irmãos em Cristo, tanto na Índia quanto em outros lugares que a gente já teve a oportunidade de ir, como Moçambique e Rondônia, aqui no Sul, e agora também, se Deus nos permitir, indo para Guiana. Então, estamos caminhando, né? Conforme Deus vai nos dirigindo. Mas eu queria voltar um pouco mais na história para entender ou conhecer sobre a história de salvação, como que os irmãos chegaram a conhecer sobre Cristo, se vieram de um lar cristão ou eram totalmente afastados. Qual que é mais ou menos o testemunho de salvação dos irmãos? Okay, então, como eu sou mais velho espiritualmente falando, eu aceitei Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. Meus pais já eram crentes, minha mãe veio do movimento pentecostal, meu pai era batista, mas a única igreja evangélica na cidade de Caçapava, estado de São Paulo, era uma Assembleia de Deus. Então meu pai foi para lá, solteiro, minha mãe chegou do Rio Grande do Sul, ele chegou da Bahia, 2 jovens, começando, né, a juventude deles ali, e se conheceram, casaram, tiveram 3 filhos. Aí, um certo dia, os missionários da Mid Missions, pastor Aaron Evans, né, ele veio para começar um trabalho batista regular na cidade, e foi de casa em casa batendo palma,
e ele já tinha encontrado uma família batista que também estava sem igreja. Aí, junto com aquele senhor, irmão Albino Moreira, eles foram e chegaram na casa dos meus pais. Meu pai estava trabalhando, mas minha mãe falou: olha, meu marido vai ficar muito contente em saber que vai começar uma igreja batista. E, na verdade, ele seria a segunda pessoa a entrar na igreja, né? O missionário falou: então, vamos marcar um horário e eu vou voltar aí para falar com ele. E a partir daquele momento, meu pai deixou a igreja da Assembleia de Deus, porque ele, na verdade, ele foi criado na Igreja Batista, e lá naquela igreja ele tinha uma boa amizade com o pastor, com muitos irmãos, ali ele casou, mas ele não teve, né, a doutrina pentecostal e estava ansioso para realmente voltar às origens dele, né? Na verdade, ele se converteu mesmo na igreja da Assembleia de Deus, onde ele foi confrontado com a palavra de Deus ali, ainda que frequentava a igreja, ele não tinha aquela segurança de salvação, né? E quando ele entregou a vida dele para o Senhor, já tinha 17 anos, e ficou frequentando lá até que começou a Igreja Batista. Então, quando eu nasci, ainda estávamos na Assembleia de Deus. Quando eu tinha 5 anos é que o missionário chegou lá. Isso era nos anos 70. E eu fui criado na igreja. Mas com 8 anos de idade eu entendi, né? Meus pais sempre falavam, sem fazer muita pressão, mas falavam da importância de temer a Deus e amar o Senhor Jesus Cristo. E eles ensinavam as histórias bíblicas. Eu lembro de vários detalhes assim da minha infância, aprendendo histórias bíblicas. Mas um certo dia o pregador falou que quem é filho de peixe é peixinho, mas quem é filho de crente não é crentinho. E que precisava ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Tinha que aceitar ele no coração. Para uma criança de 8 anos, era suficiente para entender que é de uma decisão pessoal, independente dos pais. Na verdade, meus pais não estavam na igreja naquele dia. Eu estava trabalhando, minha mãe estava doente, e eu fui à frente e voltei para casa com uma grande alegria. E eu lembro do abraço da minha mãe, né, de dizer: agora você aceitou Jesus, né? E eu fui crescendo e aprendendo o que Jesus fez por mim. Até eu só sabia poucas coisas, que eu era um pecador, que eu precisava de Jesus como meu Salvador, né? Com 10 anos de idade, eu já entendi suficiente de que o Senhor queria que eu fosse um pregador da sua palavra. No acampamento Maranata em São José dos Campos, o pastor pregando sobre Isaías, né, que teve uma visão da glória de Deus, ele fez um apelo, né, que aquele que quisesse propagar a luz do evangelho desse um passo à frente, pegasse um graveto do chão e jogasse na fogueira, que era um culto na fogueira, né? E eu fiz isso. E eu marco aquela data como a data que o Senhor me chamou para o ministério. Que legal. Então já era um lar religioso, um lar cristão, já tinha ali uma influência do cristianismo atuando. Muito legal. E a irmã? Bom, eu venho de um lar da igreja luterana. Meus pais, por ser descendentes de alemão, já estavam nessa igreja, né? Desde que casaram. Então a gente ia desde pequenininho, foi criado nessa igreja. Mas eu ainda não conhecia Jesus Cristo como meu salvador pessoal. E com 17 anos, houve um acidente de carro muito grave. Um namorado meu morreu no acidente, né, dia 31 de dezembro de 77. E depois disso eu fiquei muito chocada, né, porque era um jovem saudável, de 19 anos, ele era atleta, e aquilo me chocou muito. Eu pensei, puxa, eu estava aqui agora e já não está mais, né, e não vai voltar. Para onde ele foi, né? Veio a pergunta para mim, né?
Então, a minha irmã, que já tinha se convertido há pouco tempo, ela me deu um versículo do Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, aquilo ficou na minha mente. E eu mudei de cidade, porque eu ia estudar fora, né? Mas eu fiquei muito deprimida, quase em depressão. Apesar de eu estar trabalhando, estudando, eu estava muito deprimida e fiquei com muita vontade de morrer, né? Mas quando eu pensava em tirar minha vida, eu pensei, mas e se eu me matar, né? Para onde que eu vou? Qual é a garantia de que vai ser melhor do que onde eu estou, né? Então aquilo começou a me incomodar, e daí eu lembrei da minha irmã, que me tinha dado aquele versículo, e eu tentei imitar o que ela fazia. Ela pensava, ela vai na igreja, ela dá aula dominical para as crianças da igreja lá, né? Luterana mesmo. E eu fui. Eu estava morando em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, essa época, e eu fui querer dar aula dominical. Então, eu fui num retiro, eles me apresentaram, e daí me colocar numa classe para dar aula de juniores, mas eu não sabia quase nada, né? Fazia a maior confusão com as histórias da Bíblia, né? Mal e mal lia a Bíblia. Mas daí eu voltei na secretaria e tinha uma missionária da PEC lá. E ela me deu o livro Sem Palavras para preparar para as crianças. Ela disse, Epi, não desista, pega esse livro aqui, é mais fácil, você vai conseguir. E estudando esse livro, as lições, no final de cada lição está escrito como levar uma criança a Cristo. Tem os passos, né? Que mostrar que ele é pecador, e daí dá o versículo, né? Aquele plano da mão, por exemplo, né? Jesus te ama, você é um pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu fui estudando aqueles versículos, aquelas lições, e daí eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha feito uma decisão, né? Quando eu falo que você tem que convidar Jesus para ser seu salvador, ou confessar que você é um pecador e precisa ser salvo. Eu pensei, eu sei disso, mas eu nunca orei pedindo para Deus me perdoar e me salvar, né? Então, no meu quarto, eu me ajoelhei, orei, pedi a Deus, né? E aceitei Cristo como meu salvador, confessei todos os pecados que eu lembrava, né? Isso eu estava já com 18 anos. Então, daí uma amiga minha ofereceu dar estudo bíblico para mim. E ela já era crente, mesmo ali naquela igreja luterana, ela era crente. Então, ela começou a dar estudo bíblico uma vez por semana para mim. E através daqueles estudos, eu fui entender a decisão que eu tinha feito, né? Que eu não precisava aceitar Jesus toda semana, que foi uma vez por todas, né? Que Jesus me salvou. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a entender a Bíblia. Porque antes eu lia, né? Não, eu levava uma semana inteira para preparar a lição, né? Mas daí Deus começou a me ajudar a entender a palavra de Deus, ver meus pecados, ver coisas que eu fazia de errado, né? Ainda como salva em Cristo. Então, ali que comecei a ter crescimento. E só depois de uns 3 anos, foi em 81, que eu vinha conhecer a Igreja Batista. A gente foi convidado por uma amiga para visitar, e era uma igrejinha pequena, cadeira de palha. Eu pensei, isso aqui deve ser uma seita, né? Um lugarzinho assim, tão pobrezinho. Porque a igreja que eu ia era uma catedral, né? Mas depois daquele dia que a gente foi lá, o missionário, o pastor Donald Bennett, e as mensagens eram maravilhosas. Então eu fiquei ali, não fui mais em outro lugar, né? Então Deus nos abençoou. E depois de 2 anos, mais ou menos, eu acho, que eu tomei a decisão, né? Eu trabalhava, estudava, mas não estava feliz. E daí eu compartilhei isso. E, inclusive, um seminarista estava lá na igreja, né? Ele disse, você nunca orou para ir para o seminário? Pastor Plínio, né? Formado no nosso seminário, né? Da primeira turma. Eu disse, não, nunca pensei nisso, não, né? Depois que ele falou isso, ele não saiu mais da minha cabeça. Então, eu orei por 1 mês, e daí no mês seguinte eu conversei com o pastor, e daí decidi, né? Deixar tudo, deixar a faculdade, deixar o emprego, e fui para o seminário. E foi a melhor decisão que eu tomei, né? A segunda melhor decisão, né?
E Deus abençoou, então, dou graças a Deus por tudo isso que aconteceu na minha vida. Sabe o que é legal? Tanto ouvindo os irmãos, quanto ouvindo outros que a gente já conversou aqui, é uma palavra que sempre me vem à mente quando a pessoa está dando um testemunho, que é a palavra influência. Como é importante a influência ativa e a influência passiva, né? Pensando no caso do pastor, a questão dos que estavam ao redor, mostrando um cristianismo, então influenciando para o cristianismo, a questão da influência ativa ali do seminarista, né? Fazendo uma pergunta, mas influenciando para uma vida inteira. E pensando nisso, eu lembro que uma das coisas que me motivou também a entrar no campo missionário ou no campo ministerial foi algo que o pastor Jefferson falou para mim lá no seminário. Que eu estava numa época bem balançada e ele contou ali um pouquinho que passou, depois o pastor me confirma, não sei quanto tempo como pastor, e depois falou, e eu resolvi ir para o campo missionário. Então, aquilo foi me ajudou a preparar. Então, isso me ajudou muito, porque eu estava muito me sentindo incapaz. E, de fato, eu sou incapaz, né? Por mim mesmo eu sou. Mas foi uma palavra, uma frase que me influenciou. Uma coisa que a irmã também mencionou, que eu achei engraçado, que me lembrou muito a minha história, que, da mesma forma, acho que antes de ir para o seminário, acho que eu nunca pensava no seminário. Comigo, né? Naquela questão. Aí depois de alguém me cutucar, você já pensou? Eu falei, não. Aí depois não sai da cabeça. Bem parecido comigo também. Depois parece que aquilo fica martelando, e isso é por quê? Aí você começa a querer saber mais, você vê mais as necessidades de se preparar, fazer as coisas, aí você fala, rapaz... Agora, se funcionasse sempre, né, a gente falasse essa pergunta para alguém, tinha muito mais obreiro, né? Mas eu conheço, infelizmente, vários jovens, né, que tive o prazer e a oportunidade, né, de dar testemunho, falar, orientar. Alguns chegaram mesmo a esboçar desejo ou até dar testemunho que iriam para o seminário, mas em algum momento eles deixaram outras coisas e, né, nunca entraram no ministério, alguns até se desviaram. Então, obviamente é importante a gente continuar, mas não funciona sempre, né, que a gente tenta e que os outros vão. Deus usando no momento certo. Sim, e sempre tem uma... Por exemplo, no meu caso, ninguém chegou e falou para mim ir para o seminário, mas quando eu era criança na igreja, assim, até mesmo na escola, que as pessoas sabiam que eu era cristão, eles me chamavam de pastor. E isso ficava na minha cabeça. Tipo, mas por que o pessoal me chama de pastor? Na igreja me chamava de pastor. Quando eu ia fazer peça na igreja, me colocavam como pequeno pastor. Então, claro, teve o seminário, né? O seminário do lado da igreja, praticamente. Mas tem uma influência, né? Que as pessoas sempre falam, né? Ou ensinam. No caso, a senhora estava buscando, né? Ensinar as crianças e acabou sendo ensinada também, né? O pastor Jefferson, desde de criança, sendo ensinado. Mas tem uma influência, né? Das pessoas, dos obreiros. E quando os irmãos decidiram entrar no seminário, dali em diante, ou quando entraram, já tinham, assim, uma ideia, uma certeza do que iam fazer, ou foi como acho que aconteceu comigo, com o Eliel, eu acho que também falou que eu entrei no seminário falando, não, vou ser pastor, não tenho características missionárias. Daí no segundo ano, não, vou ser missionário, não vou ser pastor. Até que eu larguei mão de querer adivinhar meu futuro. Mas, na verdade, com os irmãos, o Micael começou bem antes. Bem antes. Quando eu falei para ele que ia pro seminário, ele falou assim, não, eu não quero ser pastor, eu não vou ser pastor. Ele entrou primeiro do que eu no seminário e formou primeiro. Como eu disse, com 10 anos eu tinha esse chamado, né?
Aí foi passando os anos, eu fui servindo ao Senhor como presidente de mocidade. Com 14 anos eu era presidente de jovens, eu ainda era adolescente, né? Mas eu tinha aquele senso não sei se é senso de responsabilidade, nem essa palavra, mas um senso de urgência, né, sobre a palavra de Deus e querer ajudar a nossa igreja, os nossos compromisso, né? E foi sempre assim, estava sempre envolvido, né, pregando, ajudando a dar devocionais, né? Então, com 17 anos, só que eu tinha um desejo grande de servir o exército. A minha cidade, Caçapava, é uma cidade militar, né? O 6º Batalhão do Ipiranga é famoso, e toda criança lá, eu acho que cresce com aquele desejo de ser soldado. Aí eu fui para o seminário, depois de ter escrito uma carta pedindo para entrar um ano mais cedo. Eu fui com 17 anos para o seminário, porque com 18 eu queria servir o ano obrigatório. Então, eu fiz um ano, depois fui para o exército e depois retornei para o seminário, né? Eu só sabia que Deus me queria como um obreiro. Agora, qual a diferença entre ser pastor e ser missionário? Tem pessoas que têm né, eles vão me cumprimentar na porta da igreja, às vezes, falam: o senhor é pastor ou missionário? Sou missionário, mas também sou pastor, né? Mas por algum tempo eu não sabia a diferença, né? E recentemente eu ouvi qual é a diferença entre ser pastor e ser missionário. Você sabe que pastor e missionário, às vezes eles ficam meio que brigando um com o outro, cada um se gloriando um pouquinho, né? Qual o trabalho é mais difícil? E aí o missionário fala: meu trabalho é muito mais difícil, porque para juntar pessoas do zero, né, não é fácil. Aí o pastor também, né, fala que o dele é mais difícil. Se juntar pessoas é difícil, mas para manter essa gente unida também não é fácil, viu? Então, esse é o trabalho pastoral, né? E Deus me deu a oportunidade, assim que me formei, eu estava ajudando como seminarista na atual Igreja Batista Bereana de São José dos Pinhais, né? Eu fui enviado para lá, eu estava no último ano, junto com outro jovem do primeiro ano, e já na metade do semestre, os irmãos começaram a me chamar de pastor e começaram a fazer convite para que eu pudesse ficar lá, porque todo semestre ia seminaristas, e daí chegava as férias, eles iam embora, e eles queriam que alguém ficasse ali, né? Eu orei, fui até a minha igreja em Caçapava e perguntei para eles se eles permitiam que eu ficasse como missionário lá em São José dos Pinhais, porque eu vi ali um trabalho missionário, né? Naquela ocasião, a primeira igreja batista regular de Curitiba estava em construção. O pastor Dionardo era o pastor da primeira igreja, e a construção enorme, né? E a congregação estava sentindo um pouquinho isolada lá, né? O pastor C.A. era o pastor interino, e ele me pediu para cuidar, e eu fiquei sozinho também, cuidando ali. Então, quando eu fui a Caçapava, pedi para a igreja que me permitisse ficar, assim que eu casasse, em 87, e me formasse. Uma semana depois eu casei, né? Formei, uma semana depois nós casamos, e permaneci já como pastor ali de São José dos Pinhais. E o que foi mais interessante é que eu disse para eles que só ia ficar 2 anos, porque Deus me chamou para ser missionário, eu falei, né? Eu queria ir para os povos não alcançados, e eu achava assim: Deus vai me mostrar um povo até lá, né? Eu preciso desse começo de casamento, de ministério, como experiência, e eu agradeço essa oportunidade que os irmãos estão me dando. Então, só que eu vou ficar mais 2 anos. Eu fiquei aquele ano como seminarista, né? E mais 2 anos. E no final daqueles 2 anos, aí já é uma outra história, mas bem interessante, como que Deus operou no meu coração para aceitar um convite para ser o pastor da primeira igreja,
ainda com a visão missionária, mas eu conto isso depois. Eu nem tinha ideia que era ser esposa de pastor ou missionária, qualquer coisa desse tipo. Eu fui para o seminário porque eu queria ser secretária de escola dominical na minha igreja. Olha então, só. Eu queria aprender a lidar com tudo isso e voltar e trabalhar na minha igreja em Novo Hamburgo. Mas aí no primeiro ano, o seminário sempre tem conferências missionárias, né? Uhum. E veio o pastor Francisco Mendes e o pastor Dálio Payne, lá missionários na Amazonas. Então pronto, né? Acabou meu desejo de retornar. Então eu já me senti, criei no mesmo ano já para o Amazonas, porque eles estavam construindo hospital e eu sou técnica de enfermagem, então eu queria ir para lá. Mas daí os pastores, não, você tem que terminar o seminário, né? Então daí eu fui e em das férias para lá, conhecer o trabalho, gostei muito. E daí quando eu terminei, me formei em 85, eu fui para lá como missionária, fiquei 1 ano lá, mas daí a gente já tinha começado a namorar, no último mês de seminário eu comecei a namorar, né? Porque eu não queria sair solteira do seminário. Não, eu não tinha nenhuma intenção, né? Nem pensava em casar nessa época, mas daí a gente começou a namorar já no último mês do meu curso e fui para lá namorando. A gente namorou por carta durante 1 ano e os barcos é que levavam as cartas, né? Então foi um ano muito especial para mim e foi maravilhoso, né? E se Deus quisesse que eu voltasse, eu voltava. Até hoje, se Deus quiser, eu volto. Mas eu sei que onde que Deus quiser vai ser o melhor lugar do mundo a estar, né? Então, eu aprendi logo isso e é maravilhoso mesmo. Então, enquanto a senhora estava no Amazonas, em que parte mais ou menos do Amazonas ali que a irmã estava? Santo Antônio. Santo Antônio do Estado. Seus pais foram... Ele foi pastor lá, né? É. Na verdade, ele foi em Tabatinga, que era um pouco mais... É verdade. Tabatinga perto, é, né? Um dia acima, né? Um dia de barco. De barco, né? O meu estágio foi lá em Santa Inês, e daí eu fui lá em Santo Antônio de Sá algumas vezes, passei lá na frente da igreja, interessante. Agora deve estar bem grande lá, na minha época nem carro não tinha, chegou 1 carro quando eu fui para lá. E daí foi o primeiro ano que chegou a televisão lá. Então era muito diferente do que é agora, né? Então, enquanto a senhora estava lá, o pastor estava no seminário ainda? No seminário. Ainda tinha 2 anos, né? Enquanto ela foi para lá em 86, eu fiquei estudando. Aí em 87 ela voltou, nós ficamos noivos e tínhamos que preparar para o casamento, né? Daí que eu fiquei ajudando no seminário aquele ano. Que legal. E a senhora falou sobre namoro ali, se comunicando com cartas. O meu namoro foi à distância, mas na época já tinha celular, tinha internet, um monte de coisa, e já foi difícil demais. Por cartas eu nem imagino. Na nossa época foi assim, ó. Eu escrevi uma carta todos os dias para ela, colocava 1 vez por semana, e chegava 3 semanas depois, 1 mês, chegava para ela ler as cartas. E a resposta dela, daquelas cartas, eu ficava aguardando, né? Então, chegava 3 semanas depois que eu tinha enviado as minhas, né? Ainda que nós dois... Eu escrevia todos os dias, ela também. Até que me preocupei eu me preocupei quando alguém falou para mim, ela vai começar a namorar o carteiro. Essa é uma boa, hein? Mas que amigo para falar isso, né? Pois é. Então, os dois, no final das contas, foram chamados ali para o campo missionário. Então, já pulando ali um pedaço, com certeza, que tem muita história ali, né? Mas dentro do campo missionário, nós conhecemos, eu acho que talvez até o pessoal que esteja assistindo conhece o projeto Índia 2020. Esse Brasil, foi o Índia, projeto... Visão 2020. Isso, exatamente. Eu lembrava parcialmente. Então, esse foi o primeiro projeto missionário de vocês, ou teve outro? Foi assim, depois de 15 anos pastoreando igrejas, eu pastoreei
a primeira igreja batista secular aqui de Curitiba, depois eu fui para o Acre, lá foi um período de transição no nosso ministério, onde nasceu a nossa filha mais nova, a Dini. Aí a gente veio para a Caçapava, onde nós ficamos 6 anos, e Deus abençoou os primeiros 5 anos daquele tempo que estávamos ali, vários obreiros, né, entraram no ministério, foi uma bênção. No final daquele período, né, nós tivemos algum problema de visão, né, a igreja tinha uma certa visão, e eu tinha uma outra visão, e chegou um momento que eu achei que deveria deixar o trabalho, né, e aí Deus abriu uma porta para irmos para Mauá da Serra. Era o trabalho que 2 missionários americanos, eles tinham, quer dizer, os 2 foram meus pastores, pastor Jorge Montemore. Ele foi para lá, comprou terreno e estava já uns 9 meses ali quando ele veio a falecer, que ele teve hepatite. Então foi uma coisa assim, em uma semana ele morreu. E aí o pastor que tinha batizado ele, o pastor Aaron Evans, e ambos trabalharam juntos lá em Caçapava e foram meus pastores. Então esse pastor Evans teve que vir fazer o funeral, desafiou alguém para ficar lá, mas ele mesmo sentiu que devia ficar e ficou 1 ano e meio, 2 anos ajudando ali, terminando a construção que já tinha sido iniciada, né? O pastor Jorge fez toda a terraplanagem, estava para começar a construção, e o pastor Evans então veio e fez todo esse trabalho. E quando ele soube que eu estava saindo de Caçapava e queria ser missionário, ele me convidou então para conhecer o trabalho ali em Mauá da Serra. E foi muito difícil de dizer não, né, para a circunstância em que nós estávamos passando, e eu senti que foi do Senhor, né, e ali nós ficamos 7 anos, foi onde nós criamos nossos filhos na sua fase de adolescência, e foi uma bênção nesse sentido, né, como Deus providenciou. Mas logo que chegamos ali, lá em Caçapava mesmo, eu tinha começado a fazer alguns estudos sobre o trabalho missionário, e eu lembro, no ano 2000, quando a MBBF começou, para mandar Pastor Divino para Moçambique, eu pensei comigo mesmo, né? Até comentei com algum irmão, por que não Índia? Né? Porque a Índia é um país extremamente populoso, e a gente não vê nenhum movimento para ir para lá, né? Nós temos que aproveitar enquanto as portas estão abertas. Mas foi só um pensamento rápido, assim, né? Quando chegamos em Mauá, para assumir o trabalho ali, eu continuei meus estudos e percebi, né, que realmente a necessidade é muito grande. E como Deus tinha colocado no meu coração já há muito tempo um desejo para trabalhar em prol do alcançando os não alcançados, né? Um povo não alcançado pode ser definido quando tem menos de 2% de testemunho cristão entre eles. Né? E o país da Índia, que é extremamente populoso, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem menos de 2% de cristãos. Chamados cristãos, de cristãos genuínos é muito menos ainda, né? Então, eu comecei a orar, Senhor, levanta obreiros para a Índia. Comecei a orar diariamente. Eu estava orando para que Deus levantasse obreiros. Foi assim por uns 2 anos, até eu entender que Deus realmente queria que eu me dispusesse a fazer mais do que apenas orar. Então, quando eu falei para a época que eu estava entendendo a direção de Deus para a nossa vida, eu achava que eu ia ficar em Mauá da Serra por 4 anos. Aí o irmão Claudinei Periles era membro fundador daquele trabalho ali, e ele estava, logo no primeiro culto que eu preguei lá, ele falou que ele iria para o seminário, né? E eu pensei, então ele vai voltar a ser o pastor aqui, daqui 4 anos eu saio, deixo ele aqui e tal. Mas Deus também tinha outros planos para ele, né?
E ele veio a se tornar missionário, ele quis ir para outro campo também, e eu acabei ficando 7 anos em Mauá da Serra, né? Durante aqueles 7 anos, diariamente, eu estava orando que Deus levantasse obreiros para a Índia, mas depois de 2 anos eu já entendi que ele queria que eu fosse para lá. Agora, quando eu falei isso para a Hebe, aí a história começou a mudar. Explica. Então, eu achava muito legal orar pela Índia, né? Mas ir para lá com filhos pequenos, jamais, né? O que eu vou Aí fazer outros lá? 500, né? É outra coisa, né? Outra história. Mas Deus usou a palavra dele de novo para falar ao meu coração e que não adiantava eu querer proteger os meus filhos, colocar eles em primeiro lugar antes de Deus, porque Deus podia tirá-los de mim, né? Se isso estivesse impedindo de obedecê-lo. Então eu fiquei com muito medo, realmente temor de Deus, né? E entreguei na mão de Deus a minha vida mais uma vez e de verdade entreguei nossos filhos, né? Eu lembro que, conversando com a Epe, né, falando um pouquinho a respeito de William Carey e de outros que foram, né, para um trabalho pioneiros, né? E aí eu ficava empolgado e mostrava como Deus abençoou, e ela olhava e falava, você viu o que aconteceu com a esposa dele? A esposa dele. Ficou louca, o outro morreu, né? Mas eu lembro que eu comecei a perceber que havia uma barreira grande quando a Epe pensava nos filhos, e um dia, meio que sem querer, assim, não foi premeditado, né? Eu falei, depois que falei, até eu me choquei com o que eu tinha acabado de dizer. Eu falei que se os filhos fossem um impedimento para a gente ir para o campo missionário, Deus podia tirar o impedimento. E aí nós dois nos chocamos com aquilo, né? Realmente, né? Mas, mais uma vez, quando a gente coloca no centro da vontade de Deus, Deus cuida de tudo. E Deus tem cuidado, né, dos nossos filhos, graças a Ele, né, a misericórdia e a graça do nosso Deus. Então, no final das contas, os irmãos foram... que ano, mais ou menos, que aconteceu? Qual foi o ano que os irmãos foram? Aí em 2008, né, 2008, eu entendi que eu não poderia organizar o trabalho ali em tempo, né, para que eu pudesse sair em Mauá da Serra, norte do Paraná. Então eu chamei o pastor Benedito, chamei o pastor Davi, e conversei com eles e falei, olha, alguns anos eu tenho orado e eu entendo que Deus quer que eu vá para a Índia, ser um tipo de ponte para que as nossas igrejas ergam os olhos, possam trabalhar para alcançar povos não alcançados. A Índia é o lugar onde tem o maior número de povos, etnias não alcançadas, né? E é muito trabalho lá, vai levar, não é só uma pessoa que vai fazer, não é uma igreja, não é uma denominação, tem que haver um trabalho grande de pessoas investindo para alcançar esses povos, né? E a nossa ideia é preparar obreiros lá mesmo para que eles mesmos possam ir mais longe, né? Então, eu falei com eles, né, que eu entendi que eu deveria, né, passar o trabalho para a igreja mãe, que era Marilândia do Sul, e assim continuar no plano que eu já tinha no meu coração há alguns anos, né? E assim foi. Então eu voltei para Curitiba, falei para nossa igreja aqui, a primeira igreja batista secular aqui de Curitiba, eles pegaram logo a visão, né? E isso foi em 2008, né? Em 2009 nós fomos conhecer. Ficamos 2 meses viajando, conhecendo a Índia. 10 estados da Índia. E conhecemos muitas igrejas e seminários lá, por incrível que pareça. Nós viajamos junto com um missionário americano que viaja para a Índia até hoje, 2 vezes por ano, todos os anos, né? Agora, por causa da Covid, mudou um pouquinho a situação. Porque ele está bem velho.
Mas, então, daí depois a gente veio com aquela certeza que a gente ia mesmo e sabia já onde iríamos começar, né? Que foi em Siliguri, no West Bengal, né? Então, 2011 a gente foi para morar a primeira vez. Mas como a gente sempre tinha que renovar o visto, não existe visto lá para brasileiro de 5 anos, é 1 ano de cada vez. E tem que renovar no Brasil. Então, todo ano a gente tinha que vir, ficava uns meses aqui e retornar. Tempo aqui e voltar. Que trabalho, então, assim, foi 7 anos. E aí a gente está aguardando para ver quando abrir as portas melhor para a gente poder retornar. Ainda não desistimos. Mas enquanto isso, estamos trabalhando lá através da internet, né? Da internet. Semanalmente eu me reúno com aqueles missionários, né? Semanalmente. As igrejas do Brasil têm enviado oferta, são 10 missionários, né? Que estão sendo ajudados pelas igrejas brasileiras. E entre as igrejas brasileiras, nós temos igrejas batistas independentes, que ajudam, batistas bíblicas e os batistas regulares. Então, tem sido um bom apoio, mas ainda pode crescer. Nós queremos que mais igrejas se unam conosco. Muitos missionários esperando ajuda lá. Uma coisa, pastor, que o senhor mencionou, na questão dos missionários, é que o senhor se surpreendeu lá na Índia, dos seminários e missionários. Como assim o senhor... eu lembro, né, como o senhor explicou aquela vez, quando estava no seminário, mas explique para o pessoal por que o senhor se surpreendeu, né, com essa questão e qual foi a área que o senhor pôde ajudar esses missionários lá. Interessante, que havia uma ignorância bem grande da minha parte e de muitos outros. Até vários anos depois que eu já estava lá, eu observava ao dar relatórios que muitos pastores tinham uma ideia bem pequena a respeito da situação da Índia. Natural, né? Mas nós ficamos admirados com o desenvolvimento do evangelho lá na Índia, que em proporção pela quantidade da população lá, não faz nem cócegas, né? Assim, há uma necessidade muito grande. Mas se comparar com nossas igrejas no Brasil, a diferença muito grande de população, eles têm grandes seminários com bastante alunos, seminários fundamentalistas, com 300 alunos, ou mais, sendo dirigido por doutores. Pelo menos eu posso citar de nome para você o nome de uns 10 doutores de seminários batistas fundamentalistas. Naquela época, quando eu fui. Agora, imagina, hoje, né, tem crescido ainda o número. Né? É diferente, até mesmo o nível de conhecimento que a gente vê lá, diferente do que no Brasil. Deixa eu fazer uma observação aqui. Por exemplo, no seminário aqui, todo seminarista sai para trabalho prático, né? Sai para uma igreja no fim de semana, na quarta-feira, às vezes sábado, né? Fazer trabalho prático, vai pregar, vai ensinar. Lá não tem isso. São raríssimos os alunos que vão para uma igreja. Por isso, muitos seminaristas são formados sem nem ter noção do que é uma igreja local, como funciona na prática. Este foi o caso do nosso querido pastor Amiá, que eu trouxe aqui no Brasil e eu visitei com ele algumas igrejas, porque ele, depois de já ter um mestrado em teologia, ele nunca tinha sido membro de uma igreja local, ele se batizou no seminário. Nunca tinha frequentado uma escola dominical. Então, ele veio, nós trabalhando junto, ele veio aprendendo coisas na prática que ele ouviu nos livros, né? Mas não sabia como era. É uma realidade muito diferente da nossa, né? Chega a ser estranho pensar nisso. Por exemplo, tem seminários com muitos alunos, mas a maioria são mandados pelos pais para um seminário onde ele vai aprender a falar inglês e vai conseguir trabalhar num call center quando ele sair do seminário. Porque é uma forma mais segura. Essa é outra realidade. Segura do filho estudar e
mais barata do que uma faculdade. Então, muitos dos formados no seminário acabam não entrando no ministério. A maioria não vai para o ministério. Então, são raros, né? Raros não digo, mas assim, muito poucos. Mas os que a gente conheceu, por outro lado, aí é outra diferença também. Eles têm uma dedicação fora do normal até. Um zelo. Um zelo. E vários homens das igrejas pequenas que são iniciadas, eles já se convertem e com um certo desejo de expandir e começar pontos de pregação, que lá na Índia chama de fellowship, né? Começar um novo fellowship, um novo ponto de pregação. E aí começa uma nova igreja. E as igrejas, às vezes, que eles começam, não são construídas em templos, permanecem nas casas, porque eles não têm dinheiro para comprar terreno e nem para construir. Mas eles vão pregando o evangelho, né? Vão pregando o evangelho e iniciando vários pontos de evangelismo. Então, aqui a gente diria ponto de pregação, né? E às vezes vivendo assim com um mínimo mesmo, né, para sobreviver. Eu não sei se respondi a sua pergunta, era isso que você estava perguntando, Enio? A diferença aí também onde os irmãos trabalhavam, quando chegaram lá, em qual setor os irmãos começaram a trabalhar? Você foi diretamente em evangelismo ou ajudando o seminário, que o senhor mencionou? Então, a nossa ideia era ajudar diretamente em implantação de igreja. Então, logo que eu fiz essas viagens e tudo, entendemos que o melhor lugar estratégico para ficarmos era na cidade de Siliguri, onde um dos pastores já tinha plantado uma igreja lá nas montanhas, no estado de Sikkim. Agora ele tinha chegado em Siliguri para começar um novo trabalho. E ele já estava morando ali uns 2 anos, com o cunhado dele, que também era dedicado no trabalho evangelístico. Só que por 2 anos não tinha nada ainda, sabe? Eles chegaram a alugar um salão, fecharam o salão e continuou só na casa deles e não estava indo. Como nós chegamos, eles 2 foram viajar para outro lugar, apresentar alguma coisa de treinamento de obreiros, alguma coisa assim, e nós ficamos ali com as criancinhas deles mesmo. Eu falei, vamos ter reuniões no domingo aqui, né? Eles estavam pensando em levar as crianças, já estavam levando para uma outra igreja batista, mas era assim, não da nossa linha mais tradicional, e eu achava aquilo meio perigoso, né? Então eu falei, por que a gente não faz o culto aqui e convida os vizinhos e crianças? Ali marcou o início, porque quando eles voltaram 2 semanas depois, né? Então nós tivemos 2 finais de semana, e no meio da semana, reunindo naturalmente, só conosco mesmo e com as crianças, né? E eles chegaram e continuaram aquilo. E aí foi aparecendo um jovem, outro jovem, outro jovem. Então, a ideia era trabalhar com um pastor com uma certa experiência, né? Ou treinar um pastor sem experiência na plantação de igrejas. Então, com esse missionário, nós ficamos 3 anos. E esse cunhado dele se mostrou com um grande desejo para desenvolver o ministério com surdos e mudos. Naquela ocasião, ele já tinha feito um curso com o pastor Davi Bennett, que foi missionário no Brasil por uns 10 anos. Então, esse missionário americano fala português, né? E ele esteve lá em Siliguri várias vezes, treinando esse obreiro, que também tinha o desejo para o seu próprio povo nepali, porque ali a região é Bengali, mas tem vários outros povos, né? Cada lugar na Índia, você não encontra só um povo, são vários povos. Então, o pastor Bimal, ele queria trabalhar com o povo nepali. O pastor Atam, que era o pastor que estava ali, né, o cunhado, o que tem mais experiência, já plantou outra igreja, já tinha, através dele, vários outros obreiros começando trabalhos também. Então, ele veio do estado de Manipur, falava outra língua, casou com uma moça nepali,
estava servindo ali no West Bengal, povo bengali, e ele começou um trabalho na língua inglesa, porque daí pessoas que vieram de vários outros lugares, né, tinham o inglês em comum. Então a igreja dele ali, que nós ajudamos a iniciar, a Igreja Batista Bíblica Mountain View, Visão da Montanha, né? Aquele trabalho era bem ocidentalizado, usando binário, piano, sentando nas cadeiras todos juntos, né? E era um trabalho bem ocidentalizado. Mas lá na Índia tem aqueles que não estão acostumados nem a sentar em cadeira, né? Então, eu estava orando para que Deus abrisse as portas para que eu pudesse trabalhar com alguém com menos experiência, ainda que com eles estávamos indo bem, né? Mas eles já tinham apoio, eles já tinham obreiros, né? Já chegou um outro cunhado também que tinha mestrado em teologia e estava fazendo um bom trabalho, o pastor Kahalun, e que se tornou missionário junto conosco também. Aí eu já estava me sentindo meio que aqui eu já estou sobrando, né? Aí eu vim para o Brasil, orando para que quando eu voltasse, eu pudesse, do outro lado da cidade, iniciar um trabalho. Então, em 2004, né? Quando retornamos... 2014. Quando retornamos, encontramos esse jovem que já estava em Siliguri, o pastor Amiá. Ele já estava em Siliguri há 2 anos, mas não nos conhecia. Não conhecia esse trabalho do lado de cada cidade. Ele tinha estudado com alguns desses missionários lá no sul da Índia, mas por alguma razão eles perderam o contato e estavam ali em Siliguri, um de um lado da cidade, outro do outro. E aconteceu nesse intervalo que eu vim para o Brasil, que ele veio a saber do trabalho ali, e eu cheguei. Aí, conversando com ele, ele falou, nós temos um trabalho, estamos iniciando um trabalho, um ponto de pregação, junto com o pastor leigo, pastor Ramel, quer ir assistir o culto conosco? Aí eu fui, e era a resposta das nossas orações. Aí eles me convidaram para ficar com eles, eu fui ficando com eles, estamos até hoje juntos, a Igreja Batista Bíblica de Potimari, que é mais na região perto do aeroporto de Siliguri. Pastor, só uma dúvida que me surgiu quando o senhor estava comentando, que o senhor falou sobre o governo, assim, a perseguição no governo, e ao mesmo tempo o senhor falou sobre implantação de igrejas. Como que o governo encara isso, assim, de começar uma igreja de uma outra religião que eles não apoiam? Anticonversão. Lei anticonversão. A questão não é uma perseguição do governo. Oficialmente não é uma perseguição do governo. Porque é democrático. Lá ainda é um país laico, né? A questão que na prática, é que eles são 80% da religião hindu, que não aceitam, que aceita todos os deuses, menos alguém que fale que só existe um Deus. Então, os muçulmanos falam que só tem um Deus. Então, a grande batalha lá é entre hindus e muçulmanos. E só para entender, os muçulmanos são só 14% da população. 14% de 1 bilhão e 300 milhões fazem da Índia o segundo país com o maior número de muçulmanos no mundo. Maior do que todo o mundo árabe junto. É que é muita gente. É muita gente. Lembrando que Paquistão era a Índia antes, né? Então, havia uma concentração maior de muçulmanos lá. Então, eles resolveram tirar aquele pedaço da Índia, né? E Bangladesh, que era também Paquistão ocidental, oriental, aliás, se tornou... São 2 países muçulmanos, né? Mas ficou um pouquinho de muçulmano na Índia, 14%. Esses 14% é muita gente, né? E eles também são ativos, né? E os cristãos, que são só 2%, para você ver o poder do cristianismo. Quando eu falo 2% de cristãos, eu estou incluindo todos os grupos, né? Católicos,
pentecostais presbiteriano e todos os outros evangélicos. 2%, né? Porém, as faculdades foram iniciadas pelos cristãos, né? Tanto católicos quanto evangélicos. Os hospitais foram iniciados por cristãos, né? Então, o poder do cristianismo nessa área é muito forte. A educação, a saúde, né? Então, não é que de uma hora para outra a Índia vai colocar os cristãos para fora. Isso não vai acontecer. Mas eles fazem uma pressão muito grande. E também não é todos os estados que têm essa lei anticonversão. Essa lei é assim, se um estado tem essa lei, então se alguém quer se converter, mudar de religião, né? Como eles falam, tem que marcar lá na delegacia e dizer quando que você vai mudar de religião. Então, eles têm esse conceito. Essa ideia, né? Como se funcionasse dessa forma. Como se funcionasse assim. E quando alguém se converte, de coração mesmo e tudo, às vezes falando em casa que agora é um cristão. A perseguição mais é da família mesmo, né? Porque é muito tradicional, né? É muito sério para eles isso, né? Então, tudo gira em torno da religião. O governo ele é escravizado nessa área. O governo tem que, num certo sentido, por ser um país democrático, aprovar certas coisas. Então, esses seminários, que na verdade são faculdades, né? Eles chamam lá, não chamam de seminário, normalmente é faculdade bíblica, né? Todo legal, tudo legalizado, pagam impostos e tem seus direitos, mas a gente escuta cada história, né? Que, especialmente o seguinte, a missão Portas Abertas, né? Ela faz uma lista dos países mais perseguidos no mundo, né? Entre todos os países, os 50 países mais perseguidos. A Índia, quando nós fomos para lá, era o 15º país, em termos de perseguição. Ou seja, o primeiro sendo a Coreia do Norte, né? E aí vai diminuindo, né? Então, a Índia era o 15º. Uma coisa, assim, importante é que a gente nunca estava à frente, né? Respeitávamos algumas regras, por exemplo. Estava lá como praticante da nossa religião, não como e eles permitem líder, né? De uma igreja. Na Índia, num certo sentido, como eu tinha visto de negócio, eu não estava dirigindo ou oficialmente plantando uma igreja. Sempre eram os nacionais e nós éramos o que apoiava eles. É o que a gente queria mesmo, né? Ficar ajudando o nacional a plantar a igreja. E trazendo as informações para as nossas igrejas brasileiras. O senhor comentou sobre ter bastante faculdades, né, na região ali. Essas faculdades, elas são bem espalhadas, são muitas, né, são bem espalhadas pela Índia. E outra pergunta também, incluindo nessa questão de toda a Índia, quando o senhor viajou ali por várias regiões, foi numa região toda da Índia ou foi uma região específica? E quando o senhor fala sobre, por exemplo, o nosso movimento é uma região específica, eles estão bem espalhados? Como é que funciona essa questão? Então, eu tive esse privilégio, né? A oportunidade de viajar do norte ao sul da Índia, leste e oeste. Nós fomos em vários estados, 10 estados. Nós podíamos encontrar igrejas batistas fundamentalistas, porque esse missionário americano, pastor Jim Starr, né? Ele me foi introduzido pelo pastor John Burnett, que foi nosso professor aí no seminário. Eles eram da mesma igreja lá, né? Nos Estados Unidos. Então, nós marcamos para viajar juntos. Ele estava indo para a Índia, e eu também. Aí nos encontramos lá. E com ele viajamos, ele já tinha toda uma escala. Um testemunho que eu gostaria de deixar aqui é como Deus supriu para que pudéssemos chegar lá para essa primeira viagem. Foi realmente muito interessante, porque em 2004 foi quando eu falei a primeira vez que eu entendi que Deus
queria que eu fizesse mais do que apenas orar, que eu podia ir para a Índia. Eu dei esse testemunho no nosso seminário, quando o seminário fez 25 anos de existência. E o pastor John Burnett, que foi meu professor lá no seminário, né, um dos fundadores do seminário, ele veio visitar e ele me ouviu dando esse testemunho. E logo depois ele chegou para mim e falou: eu gostaria de colocar você em contato com um membro da nossa igreja, que é missionário, no sentido, ele está desenvolvendo um ministério, e ele viaja para a Índia desde o ano 2000, né, 2 vezes por ano. E ele quer continuar fazendo isso, e ele está marcando viagens para lá, então vocês podiam, né? Só que eu só pude realmente planejar ir quando eu deixei o trabalho em Mauá da Serra, em 2008. Uhum. Aí, em 2009, eu já tinha entrado em contato com ele e eu fiz a pergunta: quanto que eu preciso de dinheiro para poder fazer essa viagem? E ele não me respondia. Aí eu calculei os preços, a EP fez as pesquisas e a gente achou que se tivermos o dinheiro para ir e voltar, a gente vai. e a gente fez os cálculos e na ocasião era 4 mil, né? Não, é mais? Não, era 8 mil, era 8 mil. Era 8 mil, 4 mil para ir, 4 mil para voltar. Nós dois, era 2 mil. A passagem. Que o dólar ainda valia R$2. Eu precisava de 8 mil reais só para as passagens internacionais. Ida e volta. E eu tinha translado lá dentro. E eu tinha uns 5 mil reais. Faltava 3 mil. E faltava 3 meses para a data da viagem. Aí veio a resposta. Aí o pastor Jim: olha, vocês vão ser muito bem-vindos, vai ser um prazer. O pastor João Burnett falou de vocês. Venha viajar comigo, irmãos. Eu tenho já várias passagens, vários lugares que eu quero ir. Nós vamos passar por 10 estados. Vai ser muito bom você conhecer, ter uma visão geral da Índia, né? E você só precisa ter 8 mil reais para viajar lá dentro da Índia. eu só tinha 5 mil, e eu precisava de 8 só para ir voltar, e agora ele fala que eu precisava mais 8 mil, 16 mil, para viajar com ele por dentro da Índia. Aí eu fiquei meio desanimado, né? Eu falei assim: não, de repente a gente vai e fica parado num lugar só lá, né? Falei com o pastor Paulo, e ele deu uma palavra de incentivo. Ele falou: não, se você crê que é a vontade de Deus, Deus vai suprir. E aí aquilo ficou, né? Então nós bolamos uma maneira de escrever para as igrejas, dizer que nós tínhamos esse projeto. Eu fiz um CD, na época que tinha CD, né? Hoje já não tem mais. Fiz um filminho e mandei uma carta, e uma carta da igreja, e um banner, um painel, alguma coisa assim, e mandamos para 100 igrejas, cujos pastores eu e o pastor Paulo conhecíamos. Só para pastores conhecidos, para 100 igrejas. 40 igrejas responderam. Eu fiquei desanimado, eu falei: pastor, só 40, não deu nem metade, né? Ele falou: não, tá ótimo. Em se tratando das nossas igrejas, eu acho que já foi uma boa resposta. Das 40 igrejas, apenas 20 mandaram uma oferta. Fizeram o Dia da Índia. Eu convidei as igrejas para fazer o Dia da Índia e tirar aquele dia para orar pelo nosso projeto e levantar uma oferta especial para esse projeto. Então, das 100 igrejas, 40 responderam: olha, né, vamos orar. Mas 20 é que mandaram uma oferta. E deu 20 mil reais. Nós podíamos ir e ainda deixar uma oferta, né? Porque lá, cada vez que a gente ia numa conferência, que foi várias conferências, todas, a gente tinha quase todos os compromisso todos os dias, durante de segunda 2 meses. a segunda, né? Então tivemos várias conferências, então a gente ajudava
né? Deixando uma oferta. Porque eles se encarregavam da alimentação, né? Dos visitantes, tudo que vinham, né? Mas a gente pagava toda a nossa despesa de avião, que teve que ser, porque lá não tem estrada que nem no Brasil. E em vários lugares problema, nós não né? tínhamos para hospedar, né? Outros crentes, assim... muito pobres, então às vezes a gente tivemos que ir para hotel. Em hotéis, alguns lugares, né? Nem sempre, né? Mas várias vezes. Então Deus supriu de uma maneira maravilhosa, né? Esse foi um grande sinal de que era vontade de Deus, Deus estava abrindo as portas para nós irmos, né? Muito legal. Então, essa viagem foi assim uma prova, né, de que o Senhor realmente estava querendo que fôssemos para lá. Lembrando que nossos filhos ainda eram adolescentes, né, começando aí o medo inicial era como deixar os filhos. Mas quando chegamos lá durante esses 2 meses e vimos quantos jovens, né? Aliás, a Índia é um país jovem, né? 30% da população da Índia tem menos de 25 anos. Então tem muita criança, muitos jovens. Sabe o que significa isso? A população dos Estados Unidos e da América Central tem menos de 25 anos. É muita gente. Muita gente. E aí, quando a gente viu aqueles jovens, aliás, a gente também conheceu vários orfanatos, não orfanatos assim estruturados do governo, não, de pastores que começaram a pegar algumas crianças, que por sua vez elas iam ser levadas para monastérios budistas, monastérios hindus, né? Então, alguns pastores se prontificavam para cuidar daquelas crianças nas suas próprias casas, e assim começava um pequeno orfanato, com a ajuda de algumas igrejas que ajudavam no sustento dessas crianças. Ou amigos. Né? E assim a gente viu muitos jovens, muitas crianças, e nossos filhos bem criados, bem cuidados, juntos com uma vida cristã, né, estável. A gente não teve medo de deixar os 4 solteiros, né, morando juntos aqui, com o apoio da igreja, os diáconos olhando eles, né, meio que de longe, e eles morando sozinhos, né? Mas o Senhor abençoando, a gente teve essa coragem para ir. Então, o que eu queria dizer também é que os seminários e as igrejas, elas, vamos dizer assim, que tem na maioria dos estados. O norte da Índia, perto da Caxemira e Paquistão, já é menos, né? E o nordeste da Índia, aquela partezinha do nordeste da Índia, que é perto de Mianmar ali, né? Ali é que se concentra mais o povo cristão. Nagaland é um dos estados mais cristãos, né? Que é um povo que não teve origem hindu. Eles eram animistas, animistas, caçadores, né? De cabeça. Como índios, né? Então, eles não tinham aquela raiz hindu ou muçulmana, né? Então, foi mais fácil missionários irem lá bem no início, né? Missionário irlandês, né? Inglês, irlandês, e pregar o evangelho, e muita gente, tribos inteiras se converteram, né? Então, só que o que aconteceu com o passar do tempo, nesses 200 anos, as igrejas passaram a ser assim: você nasceu nessa família, você é nessa igreja, você é cristão, entendeu? Então, às vezes, cristianismo nominal. Nominal. Então, muitos problemas das igrejas hoje, muitos filhos são viciados, né? Então, eles dão um mau testemunho até para os hindus. E muitos que vão para os seminários ou faculdades bíblicas vêm dessa região. Praticamente 70% dos alunos em todos os seminários, no sul da Índia, inclusive, né? 70% deles é dessa região. E é fácil de identificar porque são povos mais mongóis, né? Parecido com chinês, dos olhinhos puxados, né? Então é fácil de você saber. Esse aí é do nordeste da Índia. Do nordeste. Né? E as estradas, então, da Índia
Tem estradas boas, a gente vê na TV. Que tem alguns lugares que estradas bem bonitas, né? Nos filmes. Mas aonde a gente morou, pelas estradas que a gente viajou, na sem vida real, condições. né? Era muito difícil. Pode ser que nesses 2 últimos anos, porque a Índia está crescendo Nos últimos 5 anos. muito, né? Nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, né? Pode ser que já melhorou bastante, mas eles têm umas estradas muito ruins. Aliás, Eles têm uma boa via de trem, né? Viária, mas rodoviária, né? Mas acontece que a população é tão grande que para você conseguir uma passagem de trem também é difícil. E é muito longe. E para estrangeiros é perigoso viajar de trem, porque vai para lugares onde existem rápido, né, de estrangeiros para tentar negociar. Para pegar resgate. Então, eles nunca nos aconselharam a viajar sozinhos. Sempre que a gente viajava lá na Índia de carro, a gente alugava um carro com um motorista indiano e ia com um dos missionários junto com a gente, como segurança, porque a gente fez algumas viagens para as montanhas ali nos Himalaias, né? Então, a gente ia de carro alugado com motorista e com um missionário indiano conosco, porque eles podiam traduzir. Lá, cada vez que você cruza um estado, é como se você estivesse indo para outro país. Você tem que apresentar passaporte, tem que dizer para onde que vai, o que você vai fazer. Para nossa própria segurança, né? Eles dizem, né? Mas não deixa de ser uma forma... É bem diferente do que viajar no Brasil. O brasileiro tem ideia da liberdade que o brasileiro tem, né? Exatamente. Primeiro de falar a mesma língua no país inteiro. Agora, uma coisa, quando eu falei sobre a ignorância, né, que as pessoas tinham especialmente, quando a gente foi, não tinha nem aquela novela da Índia, não teve, né? Começou naquele ano 2009, se eu não me engano, e aí as pessoas me perguntavam, é assim mesmo que acontece lá na Índia, como eles estavam vendo na novela? Só que não é tão romântico que nem na novela. Não era tão romântico, muitas coisas completamente diferentes. Uma coisa é filme, outra coisa é realidade, né? Mas, de fato, existe não somente um cristianismo atuante lá, né? E seminários, né? Pessoas bem sérias. Pessoas muito... Quem quiser estudar lá, aprende. Mas o país também, ele é diverso, né? A gente não quer pintar a Índia como um país de uma cultura... não, olha... a pessoa tem que ter orgulho de ser indiano, porque a Índia, em tecnologia, está muito avançada. Mandou agora missão para Marte, né? A matemática é o forte deles, medicina, farmácia, né? A matemática é o mais forte deles, né? E também a produção de softwares, né? Então, eles são muito inteligentes, né? Mas a superpopulação é que torna, então, o país com problemas, né? Para alimentação e tudo. Esse é o problema. Uma outra coisa que a gente ouve falar que é a incrível Índia, ou Incredible India, você tem uma tecnologia avançadíssima e, ao mesmo tempo, na mesma cidade, você encontra pessoas vivendo como se vivia há 2.000 anos atrás. Então, é uma incrível cultura, né? Nesse ponto, assim, você é um país riquíssimo no sentido de cultura, né? Mas também triste porque eles não conhecem Cristo, né? Outra coisa, é também um pouco difícil de definir povos, né? Mas uma certa definição, assim, mais generalizada, nós podíamos dizer que no Brasil nós temos por volta de uns 300 povos. Uns 250 povos indígenas, com uma população bem pequena, em vários lugares, espalhado, né, uns 250 de acordo com as novas tribos, né, por aí, eu estou arredondando. E mais umas 50 povos estrangeiros, desde os asiáticos, africanos, né, europeus, que nós temos no Brasil, uns 300 povos. A Índia tem uns 2.500 povos. 2.500 povos.
num território 3 vezes menor do que o Brasil. É impressionante. 3 vezes menor. Uma população 6 vezes maior do que 1 bilhão e 300 milhões, o Brasil não chega a 300 milhões, né? 200 milhões e pouco, né? Então, as línguas que eles têm lá, muito diferente. Mais ou menos umas 1.600, contando os dialetos. Oficiais, eles têm 24 línguas oficiais, incluindo o inglês. Olha só, a gente estava numa reunião de casais, assim, pequena, né? 12 casais, 12 pessoas, 6 casais. Não, era mais, era 12 casais. 12 casais. Só eu e o Jefferson que falávamos a mesma língua, assim, de origem. Os casais, eles tinham a língua em comum, o hindi ou o inglês, né? Mas cada um veio de um povo diferente, com língua materna diferente. É algo que, para mim, pelo menos, acho que para qualquer brasileiro que não viveu, não passou por lá, é algo assim que quase não entra na cabeça, né? De tanta diferença, diversidade e tudo mais. Muito diferente. E outra questão é a questão da religião, né? O hinduísmo, ele é arraigado na cultura deles, né? E eles levam muito a sério. Tudo. A maioria deles são muito sinceros na religião. Não é só religioso porque os pais... Não, eles são praticantes. Fazem as suas rezas. Apenas, né? As suas macumbas, né? É normal. E eles são sinceros naquilo, né? E seguem a tradição. Agora, às vezes, nós entendemos a teologia deles melhor porque a gente estuda, vê o que né, os livros, o que diz, e eles próprios não sabem tanto. Por que eles estão fazendo aquilo que eles fazem? Por isso que no nosso evangelismo lá, não é tanto uma questão de discutir religiões. É simplesmente apresentar Jesus Cristo, né, como o Salvador do mundo. E esperar Deus fazer o Filho do Criador veio ao mundo. E deixar eles fazer perguntas, eles querem saber, porque há uma ansiedade, há um desejo de preencher um vazio que eles têm, né? Então, muitos desses missionários que a gente ajuda, eles vieram do hinduísmo, né? E logo se tornaram missionários. A minha pergunta é do tempo que os irmãos tiveram lá na Índia. A gente muitas vezes pergunta qual foi a experiência, algo que marcou a vida dos irmãos, que os irmãos levam até hoje, né? Questão que Deus fez ou algo que os irmãos viram lá que marcou a vida dos irmãos até hoje. São tantas coisas. Pode começar daí. Bom, eu acho que para mim uma das coisas é as pessoas que nós conhecemos, né? É como se eu já as conhecesse há muito tempo. E até mesmo com aquelas mulheres da igreja que eu não consegui conversar, porque elas não sabem inglês e eu não aprendi a língua delas. A gente se comunicava incrivelmente, né? Porque eu tinha uma tradutora, né? A esposa do Amiá. Então, até agora, assim, para mim é como se elas fossem minhas irmãs mesmo, né? Que Deus me deu, né? Irmãs. E os pastores é como se fosse parte da nossa vida. A gente já faz 4 anos, né, que não está lá. Eu não sei, eles tocam a vida, eu acho que eles nem pensam na gente, mas a gente pensa neles todo dia, né? Eu oro por eles todo dia. E eu sinto saudade do cheiro. As pessoas se queixam. Quando eu estava lá, eu me queixava, né? Ai, que fedor, né? Ai, porque eles não têm coleta de lixo, não tem, né? Ai. E lá é assim, passa 6 meses sem chover e 6 meses você acha que você vai virar sapo e vai mofar de tanto que chove, né? É assim. Mas eu sinto saudade do cheiro, do calor. Eu sinto saudade de olhar aquele céu... que o sol está escondido atrás da poeira, né? É incrível como a gente se apega mesmo, né?
E a gente nem ficou tanto tempo assim, tem gente que gastou a vida lá, né? Alguns missionários, né? Então a gente tem muito desejo de voltar, porque a gente sabe também que eles precisam, eles falam, né? Por exemplo, eu tenho estudo com as mulheres toda semana, as esposas dos pastores, né? Por internet. Então, elas têm uma ansiedade de aprender. É diferente aqui no Brasil, tem que ficar convidando, e falando, e fazendo brincadeira, e fazendo não sei o que lá, para chamar a atenção da mulherada, né? Lá não, lá é pegar a Bíblia, sentar e conversar e orar. Essa era uma coisa interessante, que as conferências que a gente fazia, eu nem era o pregador, né? Eu estava visitando, eu estava acompanhando, eu tinha a oportunidade de dar testemunhos, mas as pregações já tinham seus pregadores escalados, né? Mas era uma pregação atrás da outra por horas e horas. O dia inteiro. O dia inteiro. Conferência lá. Eu cheguei a dar meu palpite, né? Para assim, tinha crianças ainda bem que lá. Eles não prestaram atenção, então, né? eu falava, olha, eu posso fazer algumas programações com as crianças enquanto tem as, né? Aí eles queriam fazer alguma pausa também e ver como é que era a programação com crianças. Foi muito né? bom. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A gente tem coisas para ensinar, mas também temos muito que aprender. Aliás, esse era nosso ponto inicial. Nós queríamos ir para aprender como podemos ajudar. Aprendemos muito. Né? Eu fiz um retiro com as mulheres e eu preparei brincadeiras. Elas pensaram, o quê? Brincadeira? Como assim? né? Elas não entenderam. Elas não imaginaram que podiam brincar, né? A gente fez reunião de casais, eles ficaram tímidos de pegar na mão um do outro, quanto mais beijar. Então, era uma coisa assim, tudo novo, né? Tudo diferente, assim, né? Então, a gente tem muita saudade. Então, respondendo à questão, do meu ponto de vista, necessidade você vai encontrar em todos os lugares. É Deus que chama uns para determinado lugar, e ele tem suas razões, né? Por que Paulo não pôde ir para a Ásia, nem foi para a Bitínia, ele queria que ele fosse para a Europa, né? Paulo tinha desejo, mas o Espírito Santo impediu, não é? Mais tarde, Pedro diz que o evangelho estava na Bitínia na Ásia e na Bitínia. Então, Deus chama, e o chamado é diferente para cada um, a orientação de Deus, né, como Deus faz, mas você tem que ter uma convicção, né, de que o Senhor está dirigindo. Então, não vou falar da necessidade, ainda que eu via muita necessidade, mas a ideia de que os homens lá querem aprender para poder servir melhor, né? Eu vi isso lá de uma forma maior. Eu vi isso também no estado do Acre, quando eu fui pastor lá por 1 ano e meio apenas, eu vi como muitos homens lá que começaram as congregações. Deus me levou para lá, por um certo sentido, me preparar para o que viria no futuro. E eu vejo essa necessidade hoje, de que com pouco que nós já recebemos aqui, nós temos tanto que outros não têm, que quando a gente compartilha com eles, eles estão ansiosos para poder usar aquilo também, né? Então, atualmente, nosso desejo agora, a direção de Deus na nossa vida, é aproveitar o tempo que nós não podemos ir para a Índia, para servir ali na Guiana. A Guiana é uma mini Índia. Aliás, uma grande parte da população é descendente de indianos. Ou africano. E outra parte descendente de africano. Vai ser um mix de Índia com Moçambique. Então, enquanto nós não podemos ir para a Índia, né, eu senti que Deus estava nos dirigindo. Para quê? Para ajudar algumas igrejas lá que precisam, né, treinar seus obreiros nacionais. E se Deus quiser nos usar para levantar obreiros que talvez sejam mais fácil para ir para a Índia do que os brasileiros, porque primeiro que eles já falam inglês, né? A língua oficial da Guiana é inglês, Guiana inglesa, e a cultura deles é muito similar, né? Seria muito mais fácil
Mas como eles são um país carente, precisa de ajuda, nós podemos ajudar. Aí as nossas igrejas trabalhando em parceria, quem sabe nós podemos ajudar a sustentar algum missionário guianês que vai entrar na Índia e se tornar essa ponte, mais uma ponte, trazendo mais informações e ajudando mais missionários em outra parte da Índia. Uhum. Muito interessante. Eu tenho uma certa curiosidade, e até o pastor falou assim, deu uma pincelada por cima, com relação à diferença de cultura, principalmente no cenário de igreja. Na questão da Índia, o senhor falou sobre a questão de uma igreja muito ocidentalizada, né? Como que o pastor encara essa questão de cultura? Como que foi o seu trabalho em cima disso lá? Então, logo no início, estávamos ajudando uma igreja que era da mesma forma das nossas igrejas no Brasil, né? Os horários marcados, usando inários, sentando junto, tendo piano e a pregação em inglês, né? Sem tradução, porque todos falavam em inglês ali. Aí, quando o pastor Amiá veio ajudar ali e eu fui com ele, aí era completamente diferente, na mesma cidade, mas agora trabalhando com um povo plantador de chá, chamado povo Adivasi, que trabalhava em plantação de chá, e eles são um povo antiguíssimo da Índia, uma das primeiras tribos da Índia, os Adivasis, né? E eles também têm umas 3 línguas entre eles, mas a língua principal desse grupo lá era Sadri. Então lá estava um brasileiro falando inglês, o tradutor, ele veio do estado de Orissa, portanto a língua dele era Oriya, e que ele entendia inglês e falava Hindi, que é uma das línguas mais faladas. Aí o povo daquela igreja ali, cuja língua era Sadri, também entendia Hindi. Então, o pregador estava traduzia do inglês para o Hindi, né? Para um povo que falava outra língua ainda, né? Daí era assim, o Gerson pregava, o Amiá traduzia. E daí no final o pastor Ramel, que é do povo, comentava a mensagem para eles entenderem na melhor. Língua Sadri, né? Então, a questão de cultura, toda cultura, ela tem coisas muito boas, diversificada. Deus nos fez assim, né? Deus nos fez com pele diferente, nós temos branco, preto, amarelo, né? Gostos diferentes. Gostos diferentes para comidas diferentes, né? Eu tive que aprender a comer pimenta lá na Índia, e lá a comida é muito pimentada. Forma de pensar diferente a respeito de marcar horário, tempo, essas coisas. O que funciona no Brasil não é fácil lá, e assim por diante. Não adianta impor a cultura, você tem que aprender e ver aqueles elementos da cultura que não são perniciosos, porque também toda cultura, né, também pode ser influenciada para o mal. E, por exemplo, nesse grupo lá, nós tínhamos um pouco da música indiana nos cultos, né, na língua deles, com instrumentos deles. Então, bem diferente do Ocidente, para acompanhar os hinos, os ritmos. E a gente não podia chegar lá e trocar tudo, né? Porém, eu podia, sentido para eles. Com um pouquinho de tempo lá, eu fui percebendo que existe também a influência do mal, no sentido de levar para o sensual, levar para aqueles programas de televisão indianos, onde você tem as danças deles e tudo, e que alguns hinos deles lá estavam seguindo o mesmo caminho. Então, nós começamos também a trabalhar nessa área em que, como crentes, nós não podemos simplesmente... só dizer que é cultural. Algumas coisas influenciavam o comportamento
né? E até mesmo a forma de adorar a Deus que precisava ser trabalhado, mas a gente tinha que fazer com muito cuidado para não simplesmente impor uma visão nossa. Temos que aprender com eles e pesquisar e verificar que algumas coisas não combinam, né, com o que nós aprendemos de uma outra cultura também, que é a cultura bíblica, onde você tem elementos culturais também, como dos hebreus, né, dos gregos. Tem muita coisa que também é cultural na Bíblia e não necessariamente princípios. Né? A cultura é diferente, mas os princípios permanecem os mesmos, né? A palavra de Deus não muda, mas a gente tem que entender que é que nem o véu, né? Lá as mulheres usam véu, mas elas não se importaram que a Ep não usava véu. Então, a gente percebeu que algumas não usavam véu, outras usavam véu, a gente não sentiu problema. Na Bíblia, você vê no Antigo Testamento, uma mulher usou véu para se parecer com prostituta, né? No Novo Testamento, era o contrário, né? Aí, para você ser mais santo, você usava véu. Era, né? só um sinal de submissão, de respeito, né? Então, a gente manteve, deixou elas fazer como elas queriam, e elas também não falaram para mim que eu estava errada, né? É uma coisa pessoal. Interessante. Daqui para frente, né? O que o senhor tem pensado daqui para frente? O senhor comentou um pouco sobre a intenção de ir para Guiana, né? Então, agora mesmo, já está tudo... Já tem o projeto? O senhor já está planejando? Nós apresentamos para o pastor Paulo, que disse, nós temos 100% do apoio da igreja, né, para continuar, porque, na verdade, nós não vemos isso como mudando nada do nosso ministério. Por isso, não mudei nem o nome, né? Visão 2020 quer dizer uma visão correta. Não tem a ver com o ano 2020, que já passou, né? Tem a ver, a visão 2020 tem a ver com uma visão boa, né? E o nosso foco estava na Índia, por ser o país onde tem o maior número de povos não alcançados, né? Isso não quer dizer que a gente não está, onde a gente prega e incentiva o trabalho missionário, que a gente não incentiva que vá para onde Deus quer que você vá, né? Como nós não podemos retornar para a Índia, é que veio, então, essa visão, né, do trabalho na Guiana. Aqui é o único país que fala inglês na América Latina, né, cujo os habitantes são descendentes de indianos. Então é uma mini Índia ali, onde nós podemos talvez ajudar os obreiros ali pela sua própria necessidade, né, de estruturar suas igrejas e tudo. Nós vamos usar o mesmo material que já estamos usando lá em Siliguri, que é um centro de treinamento bíblico para pastores e líderes. É um material internacional que a gente viu que eles já traduziram para pelo menos 10 línguas da Índia. Então, a gente está fazendo um instituto bíblico lá agora, além do seminário que começou quando a gente foi para lá, começou um seminário, e esse é em inglês, lá em Siliguri. Pastor Atem, ele está desenvolvendo o seminário que ele iniciou, né? Isso em 2012, 2013, que começou esse seminário, né? E ele está indo bem, mas é só em inglês. Mas existem muitos obreiros que poderiam estar à frente de um trabalho, de uma congregação, e não falam inglês. Então, a gente começou a pesquisar e achamos esse material, que é, inclusive, o que o pastor Divino e o pastor Joel Truster estavam usando em Moçambique, em português. Então, ele já tem vários idiomas da Índia, né? Então, agora o pastor Amiá começou esse projeto lá. E ali na Guiana, 2 obreiros que estavam ali, pastor João Nascimento e pastor Renato Santos, eles já estão há alguns anos ali, e o pastor Renato tinha conhecimento desse material, e eu incentivei ele a fazer um workshop para se oficializar e credenciar e poder trazer esse material ali na Guiana. Então, eles vão começar agora em setembro. Então, nossa ideia é estar lá para ajudar
né, a treinar obreiros. Esse vai lá na Índia, nossa intenção é usar esse material como o começo de um novo seminário, que mais tarde a gente tem que incrementar com mais material teológico traduzido para o hindi, né? Que legal. Então, agora, por esses dias, nós estamos planejando, eu tomei a segunda dose da vacina hoje, aí a EP já tomou, né? A EP já tomou, e agora a gente está pesquisando passagens, e as passagens estão super caras por causa da Covid, né? Mas agora abriu as fronteiras agora, essa semana, né? Para poder entrar no país da Guiana. Mas até acertar questão de voos, né? E diminuir os preços, talvez ainda levam aí um mês, né? Um mês e pouco. Sim. Então, nossos planos agora é subir para Boa Vista e... Se é que dá para falar subir, né? Ele fala subir, né? O mapa é para o norte. Mas tá joia, pastor. Eu acho que a nossa conversa foi realmente muito boa. Tem muita coisa que a gente poderia ainda conversar, podia passar uma semana falando. Talvez até a gente, em algum momento, para tratar talvez de um assunto, um tema específico, nós convidemos os irmãos novamente. Mas queremos agradecer, né? Uma parte 2, né? Parte 2. Nós queremos agradecer. O Arsenal Teológico fica muito feliz em recebê-los aqui, em termos esse momento de conversa. Com certeza, muito esclarecimento. Eu acho que todo mundo que está assistindo conseguiu aprender e reter muita coisa. Só faltou nós pegarmos o seu contato. Se alguém quiser entrar em contato com os irmãos, tanto para talvez conhecer o projeto, para questão de, talvez até questão de sustento, de ajuda, qual que seria o contato para a pessoa que Você sabe que a primeira lei do missionário é nunca recusar uma oferta, né? Então... Exatamente, eu concordo. Então, meu e-mail, né? Depois você coloca aí embaixo. Sim, vai estar aqui embaixo. É jeff.quevedo@hotmail.com. Eu tenho Facebook, né? No meu próprio nome, Jefferson Quevedo Soares, entra lá. Então, aí a gente põe na tela. Isso. Então, vai estar tudo aqui aparecendo na tela, na descrição também. É um canal no meu canal também, tem vários vídeos, né? Tem muitos vídeos. Legal. Aí é só entrar no YouTube lá e... Vai estar aqui na descrição vamos também. Vamos deixar na descrição. Certo. Nós deixamos na descrição e aí tudo certo. Ótimo. Muito bem, obrigado, pastor. Obrigado, Naep. Obrigada a você. É um grande prazer e privilégio. É uma grande alegria também poder receber os irmãos, poder rever, né? Nós aproveitamos aqui conversando e tudo, gravando, mas é uma alegria também poder rever os irmãos. Para nós também. Por mais que seja conselho para vocês aí, da internet, que são marinheiros novos, é que aproveitem bem a vida de vocês, com sua família, com seus filhos, porque passa muito rápido. Como eu estava dizendo, eu era professor da Marli, e agora eu vejo o filho dela aí, né? E meus filhos também, todos casados. E próxima semana tá chegando o meu, pastor. Oi? Próxima semana tá chegando o meu filho. Dia 17, se Deus quiser, ele nasce. É mesmo? Que legal. Que benção. Só para deixar o senhor achando um pouquinho mais velho. O bisneto. Então, eu realmente acho que os jovens, né, têm que servir o Senhor com todo o coração, temor a Deus. Foi um legado que meus pais me deixaram e eles faleceram agora, né? Em janeiro, meu pai faleceu, agora em julho, a minha mãe faleceu, mas ambos, né, deixaram um legado, né, de viver para o Senhor, né? Eles me ensinaram a temer a Deus sobre tudo, né? Sobre o estado de Rondônia, só para... nós temos servido o Senhor ali no estado de Rondônia
durante todo esse tempo que estamos aqui no Brasil, ajudamos na construção, ajudamos, né, no desenvolvimento ali do trabalho, mas com esses quase 2 anos agora de Covid, a gente nem pode investir muito e a gente tem saído, viajado, né? Eu sou como um pastor interino ali, missionário interino, mas aonde eu vou sempre tenho aproveitado a oportunidade, né, para desafiar os irmãos, erguer seus olhos e ver que até no Brasil temos muita necessidade, né? Uhum. E o estado de Rondônia, apesar de ser um estado até dito como evangélico, porque tem muitos evangélicos, mas basta você conversar com as pessoas, você vê que é só de nome. Só de nome, conhecimento do plano de salvação de Deus bíblico, do Deus da Bíblia, né? São poucos os que têm, né? Muitas igrejas comprometidas com carnalidade. Então, ali na cidade de São Felipe do Oeste, é uma cidade de 6.000 habitantes, tem um templo batista muito bonitinho, bem arrumadinho, né? E que estão orando semanalmente por um pastor, né? Um pastor missionário, alguém que vai desafiar outras igrejas e vai para lá e vai ter o apoio da primeira igreja batista regular do Acre, né? Vai ter o apoio daqueles irmãos da própria cidade e, quem sabe, da igreja mãe do missionário que for para lá, né? Então já pode ir com algum plano, né? Para desenvolver o trabalho. E as cidades vizinhas ali, tem várias cidades vizinhas já com algum trabalho batista regular, até a capital em Porto Velho, que também é uma igreja. Agora meu irmão está formando esse ano, né, lá no Seminário Batista Regular do Cariri, Edson Quevedo, e o desejo dele é ir para o estado de Rondônia e preparar obreiros do estado para ajudar lá. Então, esse é o meu pedido de oração para vocês também. Vamos anotar. Pastor, irmã, muito obrigado pelo tempo. Foi muito gostoso revê-los, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas que a gente tinha, aprender com os irmãos. Muito obrigado por gastar e investir esse tempo com a gente. O prazer foi todo nosso. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E para você que está nos assistindo, que conseguiu assistir a gente até aqui, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, clica ali no joinha. Se você gostou, se você não gostou também, clica ali no joinha para baixo, não tem problema, a gente não vai ficar bravo. Clica também no sininho. Nós estamos com um projeto no canal de 90 dias, terminarmos o Novo Testamento. Hoje foi lançado o 6º dia, no dia da gravação. Então, todo dia, 4 horas da manhã, sai um novo vídeo, áudio lá para você, tá? No sininho ele vai te avisar isso daí. Se inscreve no nosso canal, nos siga lá no Instagram. Nós estamos tentando melhorar o nosso conteúdo para passar para vocês. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário é sempre bem-vindo. Coloca aqui embaixo. Se tiver alguma questão ali na conversa que talvez não ficou muito bem esclarecido, alguma coisa, coloca aqui embaixo. Nós entramos em contato com o pastor Jefferson e a irmã Epe, talvez até, quem sabe, fazendo um videozinho curto ali para responder alguma dúvida mais específica, tá bom? E nos vemos na próxima. Até mais. Jai Massi. Jai Massi, que em português seria Vitória a Cristo. Jai, viva, Vitória, Massi, de Messias, Cristo. Legal. A minha primeira lembrança que eu tenho dos irmãos, eu acho que é na igreja do Portão, ali já próximo, talvez pouco antes de eu ir para o seminário, alguns anos antes, mas não muito tempo antes. Então, eu conheço, mas não com tanta proximidade. Eu não sei se o Eliel ou o Enio tem mais um conhecimento, talvez conhece vocês um pouco mais de tempo. Como é que é aí, pessoal? Eu acho que eu conheço por mais tempo, mas também não tenho tanta proximidade, tanta intimidade, porque acho que a primeira memória que me vem do pastor Jefferson e a dona Epe foi apresentando o ministério de missões para ir para a Índia, né? Apresentando nas igrejas quando surgiu esse chamado, né? Para o pastor, que para mim foi uma coisa assim, quando chegou um missionário lá na igreja e
e falando que ia para a Índia. Eu falei, nossa, que legal. E eu já tinha um desejo, assim, né, de servir e um chamado também. Então, para mim, foi bem, assim, encorajador. Quando o pastor foi lá na situação e apresentou o ministério e tudo. E eu fiquei muito animado, assim, quando eu vi, né, que tinha pessoas no nosso movimento, né, no nosso meio, que queriam sair, né, para outros lugares e falar da palavra de Deus e aceitar desafios tão grandes quanto ir para a Índia, né, para pregar a palavra de Deus. Então, acho que essa seria a minha primeira memória, assim, do pastor. Eu acho que eu tenho mais intimidade com os filhos do que com o senhor e a dona Hebe, porque teve acampamento com o Job. Nossa, o Jairo, a gente zoava muito nos acampamentos, então tinha muita intimidade com eles, né? Que bom. Mais com eles do que com a senhora e com o pastor. Entendi. Eu acho que no meu caso, eu conhecia só acho que os nomes dos irmãos, devido ao conhecimento do pastor e da irmã dos meus pais também. Meu pai mencionava os irmãos, mas eu acho que a primeira vez que eu fui conhecer foi quando eu também estava já no seminário. Foi quando o senhor apareceu lá para falar do Ministério da Índia. E o que eu nunca esqueço é a janela, que o senhor sempre falava no Ministério, falando a importância, a estratégia que era da Índia. Isso eu nunca saiu da minha mente. Acho que foi a primeira vez que conhecemos e algo que sempre marcou minha mente. Certo. Nós conhecíamos a sua esposa, né, desde bebezinho. O Misael também lembro dele bem no comecinho, no trabalho em Vargem Grande. A Hebe participou bem no início do trabalho em Vargem Grande lá. E o Misael, eu fui professor da mãe dele quando ela tinha 13 anos de idade. Então, para vocês verem que nós já temos uma certa bagagem, né? Idade. Pastor, o pastor tá falando Misael. Misael é o Eliel ou Micael? Eu nunca sei quem é o Misael. Micael. Ah, tá. Filho do pastor. Eu falei Misael de novo? Falou. Misael. Você falou Misael para mim e Misael para ele. Isso é relação, pastor. Oi? Enio, Micael e Eliel. Eliel, não tem Misael aqui. Não, hoje. eu anotei errado. Tá bom. O Micael é o que eu mais conhecia, né? Por causa da Marli, né? Do pastor Valdir. A senhora comentou que no começo do ministério ali aqui na Vargem Grande, de Salem, a senhora participou, mas era em que ano mais ou menos? Foi o ano que eu estava no seminário, né? Eu entrei em 83 e acho que foi no 85 ano de 85 que começou o trabalho ali, começou na capela 86. do seminário. Foi. Né? Foi. Então a gente ficava no seminário no fim de semana e ajudava nos trabalhos ali. 87, que é o ano que a gente casou, você estava no seminário e ajudando em Vargem Grande. Foi desde aquela época, né? Eu só não estava no seminário em 86, que quando eu fui para o Amazonas. Daí em 87 eu estava ajudando ali de novo, né? Como professora de português. E daí eu ajudava também lá em Visópolis um pouco, mas era mais a Nadir, né? Que era seminarista que trabalhou bastante nessa época ali de Vargem Grande. Então, foi bem no comecinho mesmo. Quem já estava lá era o Cristiano. Cristiano construiu o seminário. Ele era uma criança quando a gente conheceu ele. Patrimônio da... Olha só. Então vocês são do seminário na época de 86, mais ou menos? Vocês estavam lá para o seminário? Sim, então vocês eram mais ou menos da turma do meu pai. Sim, né? Eu e ele, nós somos da mesma... Ele entrou um ano depois... ele entrou um ano depois. É que ele se formou em 86. Eu me formei em 87, porque eu saí um ano. Ah, tá. O Valdir é da minha turma, então.
Não. Então Se formou em 87. Só que eu saí um ano. Olha só. Lembrava disso. Eu devia saber, porque eu vivia olhando os quadros lá no seminário, mas eu não lembrava disso. Então, em 83, eu era seminarista em Osternac, em 84 ela foi seminarista em Osternac. No início lá também. Que legal. Então... E eu nasci em 92 e era de Osternac até 2000. Minha mãe era de Osternac, então provavelmente a senhora deve conhecer a minha mãe. Quem é sua mãe? É a Márcia Roseli. É a irmã da Dona Marli, a mãe do Micael. Conheci, certo. Aí, ó. Eu sabia que você era primo. Era primo, né, Micael? Certo. É escondido isso daí. Esconder o máximo possível. Isso aí você corta, né? Não corta, não. Tá bom. Eu também fui seminarista lá em Osternac. Todo mundo tem um relacionamento, né? Olha, uma bênção poder servir lá em Osternac. Foi uma época de ouro. Naquela época tinha muita grama e vaca lá ainda. Agora não tem mais. Agora é só casa. O pessoal de Osternac que assistir isso aqui vai ficar feliz, então, de serem relembrados. Já temos netos lá. O que foi muito interessante é que alguns anos atrás que eu fui lá para falar sobre a Índia, as criancinhas que foram fazer a apresentação lá na frente eram filhos das criancinhas da nossa época, né? A gente vai se sentindo um pouquinho mais velho.